Fala galera do canal Tá Lá Dentro, tudo certo? Chegando aqui com o terceiro vídeo do nosso resumão aqui do TLD. Fechou, rapaziada? E ó, para você que não lembra, maio e junho rendeu. Teve Copa do Brasil, teve goleada, teve jogo da Libertadores que eu tenho certeza que você nem lembra quem fez os gols. Então vamos acompanhar esse retrospecto com a gente? Assiste o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais um episódio da retrospectiva. Quando surge Família Palmeiras? Agora sim, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa retrospectiva no canal Tá Lá Dentro. Já falamos dos 4 primeiros meses do ano, já falamos aqui sobre Campeonato Paulista, sobre Supercopa, já falamos também sobre o começo, né, do nosso querido Campeonato Brasileiro, já falamos um pouco sobre Copa do Brasil, sobre o começo do Palmeiras na Libertadores, e é isso. Agora a gente vai trazer mais 2 meses, que é maio e junho, e a gente vai discorrer em cima desse episódio aqui, como sempre, eu, o nosso querido Marcão, o Fê, e vamos falar sobre esses jogos de maio e junho que aconteceram e que a Sociedade Esportiva Palmeiras jogou e iniciou, né, a sua caminhada no mês de maio. E para falar a verdade para vocês, pessoal, a gente assustou, né? Quando o Palmeiras tomou 4-0 na Libertadores, ou 4-0 não, quando tomou 3-1 na Libertadores para o Bolívar, quando teve aquele jogo que foi estranho na altitude, com o time remendado, o Palmeiras começou ganhando, toma uma virada, tem jogador expulso, mas aí, Marcão, você era daquele time que até o jogo contra o Cerro, que o Palmeiras ganha na dificuldade também, achava que o Palmeiras ia se complicar no grupo, ou achava que ia dar a volta por cima? Até porque o Palmeiras já começa o mês de maio na Libertadores e começa com resultado positivo em cima do Barcelona de Guayaquil. Arthurzinho, tudo bem por aí? Tudo bem, Fê? Tudo bem aí a quem está nos acompanhando? Já peço aí para deixar o seu like. Depois assiste o vídeo todo e comenta, né? O que vocês acharam legal, o que vocês concordam, e discordar também está liberado, façam isso à vontade. Arthurzinho, a Libertadores, o Palmeiras, senhor da Libertadores no Brasil, né? Ele está junto a outras agremiações como principal campeão brasileiro com 3 títulos. Nós nos acostumamos a jogar muitas Libertadores. O estranho será o dia que a gente não tiver Libertadores em uma temporada, né? E o começo foi estranho, acho que a palavra é muito boa. O começo estranho, o Palmeiras com time reserva para preservar o seu elenco para ganhar o Paulista, o que deu certo. Jailson nos ajudou muito a conhecermos uma derrota, né? Fazia bastante tempo que o Palmeiras não começava uma fase de grupo com derrotas, mas me assustou muito realmente a partida contra o Cerro Porteño. Esse sim com o time titular, mais uma vitória que não disse a realidade do que aconteceu em jogo. O Palmeiras começa bastante irregular essa Libertadores e vamos falar, como você já adiantou esse mês de maio, se melhorou ou não melhorou, principalmente o futebol, que era o que ainda andava meio de lado nesse time, né? É isso. E aí, Fê, vale lembrar também, né, que se não estou muito enganado, mas eu tenho praticamente certeza que foi isso, que nesse jogo foi o jogo em que o Palmeiras presta homenagem na vitória pro médico, né, do Palmeiras, que falece numa semana muito triste, foi muito importante, tanto para o desenvolvimento do clube, tanto dos atletas, era muito querido e marca também uma homenagem muito legal num confronto muito difícil no Equador, que o Palmeiras vence por 2-0. É bem isso mesmo, Arthurzinho. Foi uma semana difícil para o time do Palmeiras, né? Onde perdeu seu médico, que era querido por todos, e hoje dá o nome ao departamento de Núcleo de Saúde e Performance. Um jogo difícil fora de casa, contra o Barcelona de Guayaquil. Igual o Marcão falou, a estreia na Libertadores com os reservas deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Nós achamos que contra o Cerro Porteño seria um desempenho bem melhor, mas o time toma um gol logo no início e muda completamente o seu trajeto durante o jogo. Conseguiu os 3 pontos, mas já começando a falar do jogo, Arthur, esse jogo foi importante para o Palmeiras na trajetória na Libertadores, né, cara? Porque foi um jogo que trouxe a confiança de volta para o time, né? Um jogo fora de casa, lá em Guayaquil contra o Barcelona. O Palmeiras ganha sem sustos, até onde eu lembro, com 2 gols, um do Gomes e um do Rafael Veiga.
e dali inicia uma sequência boa de vitórias, se não me engano, 3 ou 4 vitórias seguidas, não é mesmo? E eu acho que mais do que isso, né? Era um daqueles jogos que quando a gente parava para acompanhar, que a gente parava para ver, era aquela sequência, né? Do Palmeiras, meio que até parecido com o fim, dando spoiler aqui, falar que a gente falava que o Palmeiras poderia entregar mais, que o Palmeiras tinha que manter o ritmo, e foi a mesma coisa para você que assistiu o episódio passado, se não assistiu, volte, do jogo contra o Corinthians, que faz um 2-0, poderia ter amassado e simplesmente para. O Palmeiras faz exatamente a mesma coisa contra o Barcelona de Guayaquil. Faz um 2-0 e, cara, poderia ter feito 5, 6, mas diminuiu o ritmo, pisou no freio, coisa que foi totalmente diferente do jogo contra o Goiás, que eu vou propor aqui para vocês uma coisa muito, muito importante aqui e muito especial. Nesse jogo, principalmente, a gente vai fazer uma espécie de no-pique aqui, mas vai ser no porco. Porque o que eu vou falar? Eu vou falar o jogo e você, Marcão, você vai falar o destaque desse jogo que o Palmeiras venceu o fraco time do Goiás, que foi rebaixado, mas que marcou uma coisa muito importante em específico, que eu quero ver se você lembra. Opa, com certeza eu não lembro, hein? Mas vamos tentar, vamos tentar. Bom, primeiro destaque para esse jogo, Arthur, é um 5-0 em Goiânia, que costuma ser um estádio não, um estado que não costuma nos trazer bons jogos, mas o Palmeiras teve uma atuação interessante, 5-0 é muita coisa. Eu vou arriscar que foi o gol de Eduardo Pereira Rodrigues aos 90 minutos de partida. É isso mesmo? Vulgo Dudu, hein? O primeiro da temporada de Eduardo Pereira Rodrigues, que era muito criticado, era muito, de fato, clamado esse gol, embora a brilhante atuação na final do Campeonato Paulista, todos nós sabemos que o Dudu poderia entregar mais do que estava entregando, e por mais que o segundo semestre, de fato, a gente dissesse que era o de rendimento maior do Dudu, acabou que, infelizmente, o segundo semestre do Dudu foi um tanto quanto conturbado. Mas falando ainda de maio, de primeiro semestre, a goleada não parou só no Goiás, né, Fê? É isso aí, Arthurzinho. Palmeiras fazendo um 4-1, um sonoro 4-1 contra o Grêmio de Renato Gaúcho. Grêmio que teve sua estrela ficando em Porto Alegre, por que não joga em gramado sintético? Esse era o acordo. Meu Deus do céu. Eu jogo no pasto, mas eu não jogo no sintético. E o Palmeiras jogou muito esse jogo. O Veiga deitou, fez 2 gols. Poderia ter sido mais. O Gabriel fez grandes defesas nessa partida. E o Palmeiras não tomou conhecimento do Grêmio, né, cara? Emplacando a sua terceira vitória seguida. Um 2-0 contra o Barcelona, um 5-0 contra o Goiás, que sempre foi difícil o Palmeiras atuar no estado de Goiás, independente do estádio, e 4-1 contra o Grêmio, que até então vinha numa sequência boa também, mas o Palmeiras não tomou conhecimento e passou por cima do adversário, né? Você pode dizer que depois, em dezembro, isso aí foi vitória de título, né? 3 pontos aí, a diferença lá no final foi de 2. Foi um 70-68. Olha a importância dessa vitória. É verdade. E aí, Marcão, você está falando de resultado de título, né? De aspiração ao título. A gente ia ver no decorrer do Campeonato Brasileiro, querendo ou não, um certo time deu um sprint, nas últimas rodadas foi perdendo gás, e justamente um desses times que estava jogando contra o Palmeiras arrancou da equipe do Palmeiras ponto não só no Allianz Parque, como ganhou do Palmeiras no segundo turno. E vamos falar sobre esse empate, né, do Palmeiras contra o Bragantino. Eu acho que não tem muito o que falar, né? Eu acho que existem 2 destaques e eu tenho certeza absoluta que você vai fazer eles. Eu já não tenho tanta certeza assim, mas para vocês entenderem, a gente não combina nada, viu? E não é trairagem, é a busca da memória realmente para gerar isso em vocês, entendeu? Então, assim, bom, primeira coisa, tem gol do Arthur, né? Esse jogo tem gol do Arthur. Eu acho que é a primeira e única também que eu vou lembrar, mas eu quero citar a grande Coca-Cola de 3 litros que foi o Red Bull no final do Campeonato Brasileiro, que chegou perdendo gás, né? Esse jogo, lembra lá na sua memória, lá no fundinho, o Palmeiras deveria ter perdido. O Red Bull perdeu muito gol.
Foi 1-1, mentirosinho, e eu acho que teve um pênalti sonegado ao Palmeiras, se eu não estou enganado, se a minha memória tá me trazendo algo. O Felipe tá balançando a cabeça, então fala, Felipe, você lembrou aí de alguma coisa que eu não lembrei. Mais uma vez a família Pereira Sampaio agindo contra o Verde, não é mesmo? Onde o senhor Sávio, dessa vez, alegou que a bola tinha pego na mão do Endrick, sendo que a bola pegou no braço do goleiro do Bragantino. Verdade. O goleiro se apoiou nas costas do Endrick para fazer o salto. E o juiz marcou falta do Endrick, o Bandeira não entendeu nada, o juiz não teve revisão de VAR nem nada, e ficou por isso mesmo. E, para azar nosso, no lance seguinte, o lateral deles acerta um pombo sem asa e empata o jogo. Eu confesso para vocês que eu não lembrava do lance do pênalti. E justamente os dois lances que eu queria destacar lei do ex do Arthur e um pombo sem asa do Juninho Capixaba, que faz um senhor golaço em pleno Allianz Parque, né? E aí eu falo para vocês, né? Porque, querendo ou não, o Palmeiras vai disputar o seu próximo jogo contra o Fortaleza, que é a primeira partida da Copa do Brasil, e de fato, conhecemos o Fortaleza como um time indigesto. Mas foi indigesto para o Palmeiras? E agora eu vou mudar um pouco a ordem da sequência. Fê, você sentiu tanta indigestão assim no primeiro jogo para o Fortaleza? Cara, eu vou falar mais uma vez de arbitragem, porque eu lembro que o Palmeiras faz um gol logo no primeiro tempo, num pênalti em cima do Rony, que na minha opinião não foi. Eu acho que seu juiz era o Wagner Nascimento, o carioca lá, e talvez tenha sido, posso estar enganado, mas talvez tenha sido, foi pênalti lá, mas não, vamos ajeitar aqui desse lado. Fica no ar aí para você interpretar da forma que você quiser, mas foi marcado o pênalti, o Palmeiras abre o placar logo cedo e eu acho que ali condicionou o resultado da partida, né? Palmeiras fazendo 3-0 e abrindo uma boa vantagem nesse confronto de ida e volta, né? É verdade. Confronto de ida e volta, que aí sim seria indigesto, e nós vamos falar já já. Mas, Marcão, o que é mais indigesto do que, de fato, depois, no final do campeonato, você perceber que o seu time não só empatou, como teve outro resultado ruim no segundo turno contra o Santos? Olha, eu me lembro bem, pós-transmissão do estúdio, você ficou muito bravo que teve esse empate Palmeiras e Santos. E eu dizendo para você, cara, não é ruim 0-0 na Vila Belmiro. Você não, quem quer ser campeão não pode empatar com esse time do Santos. E eu dou aqui meu braço a torcer, que eu falei, cara, para mim faz todo sentido que se você empatar fora contra um grande time e ganhar em casa, que você fique satisfeito com uma média de 2 pontos por rodada, fazendo 4 pontos contra aquela agremiação. Mas estou aqui mais uma vez, não sei se a palavra é me desculpando, mas aceitando que o senhor tinha razão naquele dia. Realmente foram 2 pontos perdidos quando o Palmeiras vai à Vila Belmiro num jogo horrível, no empate em 0-0. E o jogo foi tão ruim, Marcão, que eu nem tenho o que falar para você para complementar esse seu raciocínio. A única coisa que eu tenho para dizer, Fê, é que na sequência o Palmeiras papou mais uma vitória na Libertadores. E para você, torcedor do Palmeiras, que assim como alguns do nosso chat, e tudo bem, em outros momentos você sentiu uma certa desconfiança no grupo do Palmeiras, o Palmeiras vai e conquista 3 pontos no Paraguai contra o Cerro Porteño. Fê? É um jogo que antes da partida todo mundo temia também por ser fora de casa, contra o Cerro, que querendo ou não é um time que tem certo renome continental, né? Por mais que nunca ganhou, né? A competição mais desejada do continente, mas era um jogo que, por nós termos enfrentado eles em outros anos também na Libertadores, sabíamos que não seria tão fácil. Porém, conseguimos abrir uma boa vantagem, teve a expulsão lá do jogador deles, que foi infeliz na entrada, na falta, e terminou sendo expulso, e querendo ou não, condicionou, né? Condicionou o resultado da partida e o Palmeiras buscou os 3 pontos lá no Paraguai. E era retomada não só de fato de ter uma segurança maior no grupo, né? Porque vamos lembrar que o Bolívar ele estava disputando a liderança do grupo com o Palmeiras, o Bolívar do grupo City. A verdade a altitude ajuda muito o Bolívar, mas de fato vinha com ótimos resultados brigando com o Palmeiras por essa liderança, e esses 3 pontos ajudaram muito, Marcão. Mas aí eu acho que tudo tem um propósito e um sentido, né? A gente falou
justamente daquelas primeiras partidas do Palmeiras terem sido ruins na Libertadores, em decorrência da final do Campeonato Paulista, mas a verdade é que depois o Palmeiras conseguiu se reerguer e aí não saiu mais da liderança do grupo. Exatamente, eu acho que até mais importante que essa consolidação, no momento da temporada, é um jogo onde o Arthur faz 2 gols, e o Arthur ele se estabelece nesse período como o principal jogador do Palmeiras. O Arthur, engraçado que fez uma cambada de gol de cabeça, né? Pequenininho, cotoquinho, e sempre era o Arthur chegando ali no segundo pau, uma bola que ninguém esperava mais, o Arthur aparecia e jogava para o fundo da rede. Então o Palmeiras retoma ali a confiança, faz um bom jogo, como o Fê falou, que é um território também hostil pelos bastidores que a Conmebol oferta para times paraguaios. O Palmeiras joga muito bem lá e o Arthur, na minha opinião, pelo menos por 2 meses, é o principal jogador do Palmeiras, o mais incisivo, e fez uma grande jornada lá no Paraguai, Arthur. E aí, Marcão, você devolve para mim ou eu volto para você? A gente falou de arbitragem, falou de Campeonato Brasileiro, e aí eu te falo. A única coisa, cara, que me interessa desse jogo do Palmeiras e Galo, que a gente vai falar na sequência, anularam um gol de bicicleta legítimo do Rony. Um belo de um golaço, diga-se de passagem, como diz o outro, mas é o que você falou, né? A gente escuta depois no final do campeonato aquele chororô absurdo, muito blá blá blá, mas ninguém lembra desse tipo de coisa. O Fê já lembra de um erro importante contra o Bragantino, que custou 2 pontos, fazendo aquela conta burra, né? 1-1 jogo, um pênalti para o Palmeiras, 2-1. Então, assim, vamos fazer a mesma coisa. 1-1 jogo contra o Atlético Mineiro, um gol sonegado, um gol que não há possibilidade de se definir se está ou não impedido, e aí, ao invés de se privilegiar o motivo do futebol, que é o gol, simplesmente anula um gol. E não um gol, Arthur, devolvendo para você, um puta de um golaço. Seria o terceiro gol de bicicleta do Rony na sua passagem vitoriosa pelo Palmeiras. Um escândalo, a arbitragem. Tão ruim quanto a arbitragem é o gramado do Mineirão. Mas, nesse caso, eu quero falar mais mal da arbitragem, porque realmente foi um absurdo o que foi feito aquele dia. E você tem propriedade de fala, Marcão. E aí, Fê, a gente está falando aqui, né, sobre Rony, sobre vontade, sobre gana de vencer. E aí eu quero que você resuma. Se você tivesse que resumir a partida entre Fortaleza e Palmeiras na Copa do Brasil com a mesma vontade que o Palmeiras jogou esse jogo, como você resumiria? Sono. O Palmeiras não quis jogar. Na verdade, jogou com o regulamento embaixo do braço, né? Fez uma boa vantagem na ida e não se arriscou na volta. O Fortaleza não conseguiu agredir o Palmeiras e consegue fazer o seu gol já quase nos 30 do segundo tempo. Era muito difícil o Fortaleza conseguir reverter essa vantagem. O Palmeiras fez um jogo protocolar. Com a vantagem embaixo do braço, não se expôs, teve uma outra chance e conseguiu sair com a vaga, mesmo perdendo a partida, né? E assim encerra o mês de maio, né? Fechou o mês de maio, e aí lembrando, né? Palmeiras, ele sai, né, de abril de um time campeão, porém irregular, para um time que estava conseguindo encontrar uma maneira de jogar, né? Um time que, embora fazia algumas partidas extremamente irritantes, era um time que, cara, tinha padrão de jogo, que estava conseguindo jogar, que embora ainda sentia muita falta do Danilo, em muitos momentos sentia falta do Scarpa, estava sendo premiado com o Arthur jogando muito bem, estava sendo premiado com o Zé Rafael se encontrando na posição. E aí, Marcão, abrindo já o mês de junho, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras, temos uma partida contra o Curitiba. E se o senhor lembra bem, coisa que eu acho que não, existia um tabu em cima do Couto Pereira e que o Palmeiras vai e vence por 3-1 e ele novamente faz gol, Marcão. Eu lembro bem, lembro melhor do que o senhor, porque esse jogo foi no Allianz. Esse jogo, inclusive, marca e vale aí umas fotinhos aí, se o Fê não tiver para colocar para quem está nos acompanhando, quando o TLD levou os membros do canal para dentro do camarote do Galera Bet, inteirinho só de membros do TLD. E eu estava lá com o meu pai e com a minha filha. Um dia histórico do qual eu nunca esquecerei. 3 gerações de Palmeiras lá estavam pela minha família, papai, eu e Juju, minha filha. Mas
grande parte aí da família palmeirense, representada pelos membros do canal Tá Lá Dentro, um dia histórico, um jogo bem legal, um jogo gostoso, aquele jogo legal de levar o filho. Você não sabe falar, filho, torça para esse time, aí você leva ele, Felipe, dá tudo certo. É gol de tudo que é jeito, estádio lotado. Um dia maravilhoso, Arthur. Lembro com muito carinho desse dia, o Palmeiras jogou muito bem. Para você ver como eu sou parceiro, eu dei a brecha para você relembrar de um momento e para você se retratar pela sua memória, que até o momento aqui, Marcão, não estava 100%. Mas aí, mas aí tudo bem, a gente é parceiro, você concorda, a gente passa para o próximo jogo justamente para evitar mais comentários maldosos sobre a minha pessoa depois de um erro grotesco, Fê. E é aquilo, Libertadores da América, Palmeiras jogando contra o time equatoriano do Barcelona de Guayaquil e o primeiro tempo acaba 2-0 para os caras, Fê. O Palmeiras vira esse jogo ou não vira? Cara, esse jogo foi para deixar o torcedor completamente irritado, né, cara? Querer quebrar as coisas dentro de casa, no estádio, pô, os caras deram 2 chutes, fizeram 2 gols. As estatísticas do jogo é absurdo. O Palmeiras deu 26 chutes, cara. Os caras deram 12, 6 no gol e fizeram 2 gols no início no primeiro tempo, mas o Palmeiras consegue virar, mesmo tomando os 2 gols. O Palmeiras vai e busca o 4-2 e faz valer o seu mando de campo, né? E mais 3 pontos na tabela. Nessa disputa ferrenha contra o Bolívar, né? Eu lembro do chat. Eu lembro do chat desse jogo. Ô, Marcão, e eu vou falar antes de você, porque, honestamente, cara, você me passou uma paz esse dia que eu não consigo descrever. Porque eu lembro de você falando exatamente, cara, foram 2 gols idiotas que o Palmeiras tomou e eu vejo que o Palmeiras vai virar no segundo tempo. E eu, honestamente, na hora, foi uma das coisas mais burras que eu já ouvi você falar. Mas depois, eu percebi que o burro era eu. Porque eu não conheço o time que eu torço. Que isso? Não se autoflagele. Não. Porque, Marcão, de fato, o Palmeiras ele vira o jogo no segundo tempo de uma forma inacreditável, cara. Com o gol de Arthur, com o Palmeiras mostrando de fato um protagonismo que quando virou o jogo eu falei, caraca, velho, era só o Palmeiras ter jogado isso no primeiro tempo, né? E de fato, o Palmeiras vai muito bem e o Palmeiras vira um jogo inacreditável, com direito a gol do Endrick, com direito a golaço do Piquerez, com direito a gol do Arthur, gol do Gustavo Gomes. Foi um dia sensacional, acho que assim, para o torcedor do Palmeiras de fato. E não só esse jogo contra o Barcelona premiou muito bem, como depois o Palmeiras vai lá no Morumbi, Marcão, e vence o São Paulo com gol de cria de academia. Esse dia foi bom também, domingão, o Gabriel Menino deu um corte naquele volante lá, o uruguaio, acho que é o uruguaio, o volante deles lá. Sei que o cara passou direto, bicho, o cara caiu lá na estação de metrô que tem lá perto, um puta de um golaço e um jogo muito consistente, destacar a partida do Naves, que inclusive a temporada do Naves, que sempre que foi chamado, representou com muita qualidade, um jogador que eu gosto muito de ver o Naves em campo. E depois, no final, você vê que no começo da retrospectiva a gente abre falando que no Palmeiras e Tricas aqui no Allianz, o Endrick foi dominado pela Arboleda. E com curiosidade, nesse jogo, o Endrick faz um gol após uma falha do Arboleda. Então, assim, uma partida muito importante, as crias da base representando, e mais uma das vezes que o Palmeiras, quando ganha lá, ganha aqui no final, se torna campeão brasileiro, assim como foi, por exemplo, em 2018, né, Fê? Vamos falar um pouco mais desse jogo, que esse jogo tem que falar mais dele, ele merece mais atenção, esse jogo é bom. O Morumbi sempre foi difícil pro Palmeiras, né, cara? O Palmeiras ficou muito tempo sem ganhar de São Paulo no Morumbi, até a vitória de 2018 pelo Campeonato Brasileiro. E esse jogo, como todo clássico contra o São Paulo fora de casa, foi complicado, né? Mas o Gabriel Menino estava muito bem nessa partida e tem um lance curioso, né? Que não envolve técnica, mas lembre que o Abel peitando o Caleri e discutindo com ele é um lance icônico desse jogo, onde ele defende o seu jogador. E o Palmeiras foi superior, na minha opinião, a partida inteira e fez valer dentro de campo. E o Endrick fez uma puta finalização também, né? De esquerda, sem chance pro goleiro do São Paulo, fazendo 2-0 já no segundo tempo. Ganhar lá é bom demais, Arthur. Não conta para ninguém, é só entre nós três aqui. Como eu gosto quando o Palmeiras ganha lá. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. E aí, eu vou falar para vocês, é incrível, é perfeito. Cara, que mês de junho do Palmeiras, né? Não, porque o Palmeiras conseguiu.
E aí eu vou falar para vocês, mais uma vez, no porco, rapidinho, eu vou resumir aqui, porque, cara, eu não vou dar nem esse desprazer para você. Polêmica de arbitragem, o Palmeiras teve um gol que a bola entrou pra caramba e não conseguiram ter a pachorra da certeza se a bola entrou ou não. E no finalzinho do jogo, para pagar a língua do Marcão, o Palmeiras toma gol do Tassiano e perde para o Bahia. Aí, na sequência, vamos para cima, porque se o Botafogo é líder, o Palmeiras vai ganhar esse jogo, o Palmeiras vai fazer um jogo bom. O Palmeiras entra como um derrotado em campo e o que acontece, Fê? Num jogo péssimo do Palmeiras, né? Mesmo tendo suas chances, o Palmeiras vacila uma vez com o Tiquinho Soares, que estava no momento iluminado até então, e ele crava 1-0, e o Palmeiras tem a chance com o pênalti ainda, desperdiça. E, na minha opinião, sei que já falei muito de arbitragem, mas teve erros crassos de arbitragem, como um chute na cara do Luan, que poderia mudar o rumo da partida. Mas, com tudo isso, o Palmeiras termina perdendo um confronto direto, né? Um jogo de 6 pontos para o Botafogo dentro de casa, né? Um jogo que não pode perder. Eu acho que vale você falar dele também, Marcão, porque é uma coisa que nós comentamos muito, né, no intervalo, que foi o quê? Postura. Postura. Falta de atitude. O Palmeiras joga esse jogo como um jogo qualquer e o Botafogo, no momento da temporada, o Botafogo muito assertivo nas oportunidades, o Botafogo letal, né? Essa era a palavra que era atribuída. O Tiquinho, numa fase dominada, faz um belo gol. Há um erro de arbitragem muito importante, como o Fê falou. Há um pênalti perdido pelo Palmeiras, mas o que me incomodou mais nessa partida, você já colocou, Arthur, foi a falta de atitude do Palmeiras. Não era o Palmeiras de Abel em campo, era um Palmeiras, até o Abel na beira do campo, um pouco cabisbaixo. Foi uma continuidade ali. O Palmeiras passou por algum tempo assim, uma falta de energia. E é justamente isso, né? E aí o Palmeiras passava por esses 2 jogos muito difíceis, via o Botafogo abrir uma liderança que talvez já começava a ser extremamente desgostosa para o Palmeiras, e aí o Palmeiras decide focar na Libertadores e simplesmente acho que no confronto mais importante entre esses contra o vice-líder, o Palmeiras amassa, Marcão. O Palmeiras amassa o Bolívar, faz 4-0 e vinga, né, a vitória, a derrota que sofremos lá na altitude. Concluindo o mês, né, Felipe? Conclui o mês, aí o nosso balanço dos últimos 2 meses. Uma ótima partida do Palmeiras realmente contra o Bolívar. Ali sim, sobrou a atitude que faltou contra o Botafogo, na minha opinião, Fê. É o confronto direto, né? Os 2 times, se eu não estou enganado, estavam empatados em número de pontos. Me corrijam se eu estiver errado. Acho que 12-12, né? Isso. E o Bolívar tinha ganho do Cerro Porteño no Paraguai também. Então, querendo ou não, pelo menos eu tinha uma pulga atrás da orelha. Mas o Palmeiras fez valer seu mando de campo, se impôs como um time mais forte e não teve dificuldade para fazer os 4-0 e garantir mais uma vez o primeiro lugar do grupo e a melhor campanha geral também, né? Melhor campanha geral. Acho que a terceira vez pelo 4º ano, nos últimos 4 anos, a terceira vez a melhor campanha. Está dentro desses recordes absurdos, né, Arthur? Que o Palmeiras vem construindo em relação à Libertadores de América, se consolidou nos últimos anos como o brasileiro realmente mais forte dentro dessa competição continental. É isso, Marcão. Concordo com vocês. Eu acho que foi o ano realmente para o Palmeiras, embora aquela primeira derrota, só para mostrar como não significou nada, principalmente para o abalo dos jogadores, né, em prol da competição. Mas com essa partida, ó, fechamos a conta do mês de junho. E agora, próximo episódio, julho, estaremos aqui para a gente falar dos próximos 2 meses. Fechou? A gente começa de julho, a gente vai dar uma passadinha ali por agosto, brincadeira, a gente vai falar sobre os meses, e aí você já começa a acompanhar o nosso 4º vídeo do resumo, falando mais da temporada no próximo episódio. Fechou? Fê, Marcão, como sempre, uma honra, esperamos vocês aqui no próximo, esperamos que tenham gostado, deixe o seu like, se inscrevam no canal e acompanhem aqui o canal Tá Lá Dentro, a voz da família palmeirense. Um beijo a todos e avante palestra! Valeu, galera!